pessoal, tudo bem com vocês? Seguinte, vamos ver essa tabela aqui, tá? Vamos fazer uma análise dessa tabela. Vou ensinar para vocês como fazer a leitura e análise de tabela, tá? É muito importante isso, porque às vezes você vê uma tabela e você precisa ler, saber o que você vai ler para ver, para conhecer os dados e analisar esses dados, tá? Casos confirmados, casos suspeitos e óbitos confirmados. No mundo, suspeitos, não tem. No Brasil, suspeitos, não consta na tabela. Estado de São Paulo, suspeito, não consta na tabela. Município de São Paulo, suspeito, 194.413. Então, 194.413 são casos suspeitos que ocorreram no município de São Paulo. Casos confirmados no mundo, 6.082.549. Casos confirmados no Brasil, 498.440. Casos confirmados no estado de São Paulo, 107.142. Casos confirmados no município de São Paulo, 65.038. Mortes no mundo, na data que saiu essa tabela, né? 369.544. No Brasil, mortes, 28.834. No estado de São Paulo, ocorreram 7.532 mortes. No município de São Paulo, 4.308 mortes. Bom, a gente tem que também ler a fonte. A fonte está falando, ó, coronavírus, né, etc, aqui vocês leem toda essa fonte. O título é um dos elementos de uma tabela cuja função é indicar o tema, o assunto ou o conteúdo a ser tratado, tá? Então, qual é o título da tabela, né? Não é esse aqui, ó, tá? É esse aqui é o título da tabela, tá bom? Muitas vezes vocês não sabem ver o título da tabela, né? O título é a parte principal que tá mostrando o que tem nessa tabela, tá? Então, vamos lá. Vamos na página 103 para ver o que está perguntando, tá? O título desta tabela é suficiente para saber qual é o assunto dos dados representados nela. Por quê? Quando eu vejo só o título, dá para saber qual é o assunto? Dá para saber que o título fala, né, dos casos confirmados, casos suspeitos e óbitos, né? Mas fala do quê? Né? Então, o título dessa tabela é suficiente para saber qual é o assunto dos dados representados nela? Não, né? Por quê? Porque no título não fala do que se trata os dados, né? Como você teve a certeza de que os dados se referem à pandemia causada pela Covid-19? Então, gente, tenha certeza quando a gente lê a fonte. Por isso que é importante ler toda a tabela e também a fonte, tá? Na letra D, pergunta: os dados da tabela foram publicados no dia 30 de 5 de 2020. Assinale com X as alternativas corretas. Então, você vai só colocar um X na que está correta. Então, vamos lá. 6 milhões de pessoas aproximadamente tinham sido infectadas pelo novo coronavírus no mundo. Aproximadamente. Foram 6 milhões de pessoas? Sim, né? Então, coloca um xizinho aqui. Por quê? Porque foram 6 milhões
82.549. Então, aproximadamente 6 milhões. Isso aqui tá certo, tá? Lá na tabela tá falando que cerca de 400 mil pessoas estavam com a Covid-19? Não, não está falando. Está falando que cerca de 400 mil pessoas estavam com a Covid-19, mas no Brasil. Aqui tem um ponto, não falou que era no Brasil. Então, essa não, essa vocês não colocam assim, não está certa. Aqui nessa alternativa está falando 65.038 pessoas tinham morrido no mundo devido à Covid-19. 65.038 pessoas eram casos confirmados no município de São Paulo. Então, o que está falando aqui está errado, né? Não eram pessoas que tinham morrido no mundo devido à Covid-19. Então, eram casos confirmados no município de São Paulo. Então, essa você não coloca X. Nem essa, nem essa. Vamos ver se essa última aqui a gente coloca X. Ao todo, existiam no mundo 194.413 pessoas contaminadas pelo novo coronavírus. Não, né, gente? Porque ao todo existiam no município de São Paulo 194.413 casos suspeitos, não eram pessoas contaminadas pelo novo coronavírus. Ou seja, na letra D, vocês só vão colocar o xizinho aqui na primeira, o resto não. Aí vocês vão reescrever as afirmações que você não assinalou no item anterior, corrigindo as informações incorretas. Então, essa aqui, vocês vão escrever o que realmente aconteceu. Essa também e essa também. Então, vai ficar assim. Essa aqui, cerca de 400 mil pessoas estavam com a Covid-19, no Brasil. Completa isso, né? Por isso que eu não pus xizinho, porque acabou aqui. Mas lá na tabela está falando que é no Brasil. Então, tem que completar essa frase. Então, escrevam essa frase, né? Cerca de 400 mil pessoas estavam com a Covid-19 no Brasil. E essa aqui que também está errada é 65.038. Não eram pessoas que tinham morrido, eram 65.038 casos confirmados no município de São Paulo. Então, aqui vocês vão escrever 65.038 casos confirmados de Covid-19 no município de São Paulo. Agora vamos ver essa aqui, ó. Tá escrito: ao todo no mundo existiam no mundo 194.413 pessoas contaminadas pelo novo coronavírus. Não é isso, né, gente? Vocês vão escrever: ao todo existiam no município de São Paulo 194.413 casos suspeitos. Entenderam, gente, como é que faz aí? O número de óbitos do Brasil se aproxima de 28 mil ou 29 mil. Por quê? O número de óbitos no Brasil era vamos lá ver na tabela, né? Voltar aqui na tabela. O número de óbitos no Brasil, mortes no Brasil, né? É 28.834. Ele está perguntando o quê? Se 28.834 está mais próximo de 28 mil ou de 29 mil? Então, a pergunta é a seguinte: 28.000, né? 834 tá pertinho do 29 mil, tá pertinho. Só faltam 166 para chegar no 29 mil. E para voltar no 28 mil, falta
834. Então, tá mais próximo, né? Vamos lá na página para ver. Tá mais próximo do que? De 29 mil. Por quê? Porque o número 28.834 está pertinho do 29 mil, faltando apenas 166 unidades. Tudo bem? Bom, a letra G. Vamos lá na letra G. 1 entre 4 pessoas que morrem no Brasil estavam no estado de São Paulo. Por que essa informação é verdadeira? Porque se eu pegar, né, o número de pessoas que moram no Brasil, que é 28.834, e dividir pelo número de pessoas que morrem no estado de São Paulo, que é 7.532, dá aproximadamente 4, tá? Repetindo, 1 entre 4 pessoas que morrem no Brasil estava no estado de São Paulo. Por que essa afirmação é verdadeira? Escreva assim: essa afirmação é verdadeira porque 28.834 dividido por 7.532 é aproximadamente 4, tá? Pode colocar em fração e simplificar, mas fica complicado para vocês porque são números muito grandes. Ok? Qualquer dúvida, só me procurar. Beijão, fiquem com Deus. Estudem bastante, não deixe acumular as atividades. Nós estamos começando o Trilhas 1. Eu quero um monte de campeão em matemática no Trilhas 1, hein? Tudo bem? Beijão, fiquem com Deus.